Palavras diárias de Deus. Poderia o nome de Jesus, Deus conosco, representar o caráter de Deus em sua totalidade? Poderia ele expressar Deus completamente? Se o homem diz que Deus só pode ser chamado de Jesus e não pode ter outro nome porque Deus não pode mudar seu caráter, essas palavras são blasfêmia de fato. Você acredita que o nome Jesus, Deus conosco, sozinho, pode representar Deus em sua totalidade? Deus pode ser chamado por muitos nomes, mas entre esses muitos nomes, não há um que seja capaz de resumir tudo de Deus, nenhum que possa representar totalmente a Deus. Assim, Deus tem muitos nomes, mas esses muitos nomes não podem expressar completamente o caráter de Deus, pois o caráter de Deus é tão rico que simplesmente excede a capacidade do homem de conhecê-lo. Não há como o homem, utilizando a linguagem da humanidade, resumir Deus completamente. A humanidade tem apenas um vocabulário limitado para resumir tudo o que ela sabe a respeito do caráter de Deus. Grande, honrado, maravilhoso, insondável, supremo, santo, justo, sábio e assim por diante. Palavras demais. Este vocabulário limitado é incapaz de descrever o pouco que o homem testemunhou do caráter de Deus. Com o tempo, muitos outros acrescentaram palavras que acharam mais capazes de descrever o fervor em seus corações. Deus é grande demais. Deus é santo demais. Deus é amável demais. Hoje, dizeres humanos como esses chegaram ao seu ponto máximo, mas o homem ainda é incapaz de se expressar claramente. E assim, para o homem, Deus tem muitos nomes, mas ele não tem um único nome. E isso é porque o ser de Deus é abundante demais e a linguagem do homem é pobre demais. Uma palavra ou nome em particular não é capaz de representar Deus em sua totalidade. Então, você acha que o nome dele pode ser fixo? Deus é tão grande e tão santo, mas você não permitirá que ele mude seu nome em cada nova era? Portanto, em todas as eras em que Deus faz sua própria obra pessoalmente, ele utiliza um nome que convém à era, de forma a resumir a obra que ele pretende fazer. Ele utiliza esse nome em particular, que possui significado temporal, para representar seu caráter naquela era. Isso é Deus utilizando a linguagem da humanidade para expressar seu próprio caráter. Mesmo assim, muitas pessoas que tiveram experiências espirituais e viram Deus pessoalmente ainda sentem que esse nome em particular é incapaz de representar Deus em sua totalidade. Infelizmente, não é possível evitar isso. Assim, o homem não mais se dirige a Deus por qualquer nome, mas simplesmente o chama de Deus. É como se o coração do homem estivesse cheio de amor e, no entanto, também atormentado por contradições, pois o homem não sabe explicar Deus. O que Deus é generoso demais. Simplesmente não há como descrevê-lo. Não existe um único nome que possa resumir o caráter de Deus, e não há um único nome que possa descrever tudo o que Deus tem e é. Se alguém me perguntar, que nome exatamente você utiliza? Eu direi, Deus é Deus. Não é esse o melhor nome para Deus? Essa não é o melhor encapsulamento do caráter de Deus? Sendo assim, por que vocês gastam tanto esforço buscando o nome de Deus? Por que você deveria quebrar a cabeça, ficar sem comer e dormir, tudo por causa de um nome? Chegará o dia
em que Deus não será chamado de Jeová, Jesus ou de Messias. Ele será simplesmente o Criador. Naquele tempo, todos os nomes que ele assumiu na terra chegarão ao fim, pois sua obra na terra terá terminado, e depois disso, seus nomes não existirão mais. Quando todas as coisas estiverem sob o domínio do Criador, que necessidade ele terá de ter um nome altamente apropriado, ainda que incompleto? Você ainda está buscando o nome de Deus agora? Você ousa ainda dizer que Deus é chamado apenas de Jeová? Você ousa ainda dizer que Deus pode ser chamado apenas de Jesus? Você pode suportar o pecado da blasfêmia contra Deus? Você deve saber que, originalmente, Deus não tinha nome. Ele só assumiu um, dois ou muitos nomes porque tinha obra a fazer e tinha que gerenciar a humanidade. Seja qual for o nome pelo qual ele é chamado, ele não o escolheu ele mesmo livremente. Ele precisaria de você, uma de suas criaturas, para decidir isso. O nome pelo qual Deus é chamado é um nome que está de acordo com o que o homem é capaz de apreender, com a linguagem da humanidade. Mas esse nome não é algo que o homem possa abranger. Você só pode dizer que existe um Deus no céu, que ele é chamado de Deus, que ele é o próprio Deus com grande poder, que é sábio demais, exaltado demais, maravilhoso demais, misterioso demais e todo-poderoso demais. E então você não consegue dizer mais nada. Esse pouquinho é tudo que você consegue saber. Sendo assim, o mero nome de Jesus pode representar o próprio Deus? Quando os últimos dias chegarem, embora ainda seja Deus quem faz sua obra, seu nome tem que mudar, pois é uma era diferente.